Bom, vamos lá para Brasília, né? Terminou agora há pouco a reunião do Palácio do Planalto, no Palácio do Planalto, entre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e parlamentares da base aliada. O governo busca estratégias para a CPMI do INSS depois de perder a presidência e a relatoria. A repórter Luciana Amaral tem as últimas informações ao vivo de Brasília, lá da frente do Palácio do Planalto. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente semana a todos. Olha, Caio, foi uma reunião bem intensa com cerca de 20 parlamentares da base aliada do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, junto à ministra Gleisi Hoffmann, ela que é responsável, então, por essa articulação. Definiram algumas estratégias, entre elas tentar focar os trabalhos da CPMI nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Para isso, inclusive, eles querem tirar da jogada, dos trabalhos da CPMI, as investigações em cima do governo Dilma Rousseff. Isso porque o relator da comissão, Alfredo Gaspar, diz que começaria as atividades a partir do governo Dilma Rousseff. Então, o governo, inclusive, quer apresentar um plano de trabalho alternativo para que a gestão petista de Dilma não seja incluída. O Alfredo Gaspar preocupa mais o Planalto do que o próprio presidente da comissão, Carlos Viana. E nisso, então, o governo também fez um levantamento de quem é quem ali dentro da CPMI, quem é centrão, quem é oposição, quem realmente é base. E, no final, chegaram à conclusão de que podem ter, sim, uma maioria de 17 a 15. Mas, para isso, ninguém pode faltar. Isso foi muito bem ressaltado hoje à noite aqui nessa reunião do Palácio do Planalto. Eles mesmos dizem não ter certeza absoluta de quem vai ter a maioria, só mesmo amanhã é que vão poder ter maior precisão. E um ponto em aberto é em relação à vice-presidência, cargo importante, substitui o presidente quando este faltar. O governo quer resolver isso já amanhã, liquidar esse assunto, colocar Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, no cargo. Já o PL também pretende apresentar algum candidato, mas ainda discutem internamente quem vai ser. Para isso, inclusive, a oposição vai ter uma reunião amanhã de manhã às 8 da manhã, antes da reunião da CPMI. Em relação à pauta, são 35 requerimentos já pautados para amanhã, todos do relator Alfredo Gaspar, entre eles convocações de ex-ministros da Previdência, também ex-presidentes do INSS. Até o momento, nada de convocações específicas mais polêmicas, como a do Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente de um dos sindicatos investigados. Outra parte dos requerimentos de amanhã, que é também o acesso às informações já coletadas pela PF, pela CGU, TCU e por aí vai, também o empréstimo de servidores desses órgãos para assessorar a CPMI, questão que é de praxe. E aí, Caio, só para complementar, então, um outro ponto importante que não deixa de ser, então, claro, relacionado a tudo isso, é essa mudança na relatoria no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça foi sorteado hoje para relatar o processo do Supremo que apura as fraudes no INSS. Essa troca acontece depois de um pedido da PGR, estava sob a relatoria de Dias Toffoli. Segundo Paulo Gonet, procurador-geral da República, o fato de Toffoli ser o relator da ação do governo sobre esse ressarcimento às vítimas não significa que ele deva conduzir as investigações criminais. Aqui já teve repercussão na reunião. Os governistas não enxergaram esse resultado do sorteio com André Mendonça com tantos bons olhos assim. Isso porque ele foi indicado por Jair Bolsonaro e sim, os processos então também têm a perspectiva de voltarem a andar mais rapidamente. Volto contigo, Caio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Jean, qual que é o risco real para o governo dessa CPMI do INSS? O que você detecta aí em Brasília? Caio, uma situação que estava sob relativo controle, que não vamos esquecer que dentro de uma CPI, na verdade dentro do Congresso, você tem 3 figuras principais em qualquer debate, né, em qualquer movimento político ou do ponto de vista legislativo. Você tem o presidente, que é o dono do rito, que é quem estabelece pauta, encerra a reunião, abre reunião, transfere reunião, e você tem o relator,
que é a quem cabe o texto final, né? Ou seja, o que você vai discutir, o que você vai votar em última instância é o texto que o relator entregar para o colegiado. E você tem a figura do líder partidário. Considerando isso, esses pontos que eu estou colocando, o governo vai ter que ser extremamente cuidadoso nessa escalação. E nós já temos ouvido falar de nomes que me parecem, sim, muito apropriados, muito capacitados para esse debate, para esse enfrentamento, porque o risco é de você ter uma exposição no momento em que o governo vinha recuperando um pouco da sua popularidade, o presidente Lula vinha melhorando sensivelmente, mas vinha melhorando nos índices de aprovação, e o nível de desgaste que pode ser levado agora ao governo do PT, né, ao presidente Lula, por consequência, nesse momento, a ideia é incalculável. Eu diria que nós não temos ainda como precisar, porque nós precisamos entender melhor como vai ser, quem serão as pessoas convocadas, o que será colocado de fato em pauta e que dados vão ser trazidos. Né? O governo, nesse sentido, ele tem muito mais conforto, porque hoje ele está à mesa de operações, digamos assim, com todos os dados e informações e vai munir a sua base para o melhor debate possível na defesa do governo. Né? Mas isso é muito relativo. Uma CPI, normalmente, ela tem uma imprevisibilidade que deixa tanto um lado quanto o outro preocupados. Porque nós já vimos CPIs onde quem era vítima acabou virando protagonista, né? E quem era protagonista acabou sendo como vítima. Isso não é muito raro. Então, nós precisamos ter uma atenção muito especial, e no caso do governo, uma dedicação muito forte já no início desses debates. Porque você precisa escrever já o plano de trabalho, já é um guia do que nós vamos encontrar pela frente. O Daniel, indo para o lado da oposição, o Jean traçou um bom cenário aí de Palácio do Planalto, de governo Lula, mas indo para o lado da oposição, eu sinto, pelo menos daqui de São Paulo, e conversando com a oposição, que eles estão indo com tudo, né? Parece que é o último fiapo ali desse ano, tendo em vista que a semana que vem começa o julgamento do Bolsonaro, tendo em vista que o julgamento do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro deve ser condenado, junto com os outros generais. Eles estão, eu sinto, olhando de longe aqui, agarrando essa oportunidade da CPMI com toda a força para tentar, pelo menos, neutralizar o que vai vir do Supremo sobre esse julgamento. É meio que por aí, você sente ali a oposição muito focada na CPMI, aproveitando esses cochilos todos que o governo deu, principalmente a semana passada, na estruturação da cúpula da CPMI? Olha, Caio, é uma grande oportunidade para a oposição que nos últimos meses vem mais acuada. As notícias foram melhores nas últimas semanas para o governo em termos de pesquisa, de popularidade. E o pano de fundo da CPMI e do INSS, no final das contas, espremendo, é corrupção. Eu estava pegando aqui o último levantamento da Atlas Intel para detectar quais são os problemas, os maiores problemas na visão dos brasileiros. De baixo para cima, todos esses problemas que a gente fala tanto de extremismo e polarização política, enfraquecimento da democracia, economia e inflação, criminalidade e tráfico de drogas, todos esses problemas na pesquisa Atlas Intel do fim de julho, vem abaixo do maior problema na visão dos brasileiros, que é a corrupção. E corrupção, para quem tem menos de 30, 35 anos, acaba tendo sido muito associada à crise do Petrolão, à crise do Mensalão, a um histórico de 20 anos para cá, em que os governos do PT tiveram um protagonismo muito grande. Essa é a oportunidade gigantesca que tem a oposição para desgastar o governo do PT num tema que gera muita sensibilidade no eleitorado e em que o PT é visto como vilão. O grande problema é que a CPMI não vire um pouco o que foi em 2023 a CPI do MST. Também dominada pela oposição na Câmara, também criada com um espírito de que ia causar grandes problemas para o governo e não foram criados grandes fatos novos. O último fato novo da investigação do INSS, a gente já não lembra qual foi, porque ele acabou sendo ultrapassado por outras crises e outros fatos. Se nada de novo, se nenhum escândalo novo, se nenhum grande novo personagem surgir, aí a oposição pode acabar vendo na CPMI do INSS aquilo que foi a CPI do MST. Nada.
Ô, Thaís, eu já venho contigo, deixa eu só aproveitar e jogar para o Claro, Jean. claro. Jean, o Daniel coloca essa equiparação ali com a CPI do MST e tem vários exemplos de CPIs mal sucedidas e espetaculosas, que não deram em nada, muito barulho para pouco produto final. Você sabe melhor do que ninguém isso, tendo em vista que é um observador, aí, um consultor político aí em Brasília. Na largada, Jean, eu fiquei com a impressão, né, a gente entrevistou na sexta-feira aqui o relator, o Alfredo Gaspar, e hoje também o presidente da CPMI, o Carlos Viana, conversou com o Gustavo Uribe. Eu senti eles não querendo avançar muito sobre Lula, sobre Bolsonaro, pessoa física, sobre o irmão do Lula, e eles querendo, a gente vê pelo próprio plano de voo de amanhã, você tem ex-presidentes do INSS sendo convocados, você tem ex-ministros da Previdência. Você acha que essa largada aparentemente serena, né? Não estou querendo adjetivar, mas já adjetivando, é justamente para evitar que ela vire uma CPI do fim do mundo, que caiba tudo e que não produza nada? Eu acho que certamente esse é o viés, e eu assisti também a entrevista do novo relator, semana passada, né, na CNN, e ele deixou muito claro que nós temos questões muito graves que precisam ser investigadas na linha do tempo, que perpassou um ou outro governo, e que ele manteria o seu foco justamente em abrir a caixa preta, segundo ele, do INSS, né? Quando você vai para o ministério, você tem um fator político, você tem um ministro nomeado, etc., né, o presidente, enfim, por um partido, por um grupo político. E o INSS tem esse perfil mais técnico, e talvez esse movimento que ele esteja fazendo seja justamente para mostrar que ele pretende levar a condução dos trabalhos e o seu relatório, as suas investigações, em cima de fatos concretos, o que de fato vem acontecendo no INSS. Porque não vamos esquecer que, política à parte, e nós temos uma série de fatores que hoje estão aí girando na órbita do mundo da política, que poderiam ter algum tipo de influência sobre a CPI. Mas o caso é muito mais grave do que isso, né? O caso envolve algo que nos atinge diretamente. Como cidadãos, nós temos pais, avós, amigos que são idosos, que são aposentados, e as cenas são muito tristes de se ver. Então, o impacto de um trabalho não bem executado agora, ele recai não só sobre a situação oposição, mas sobre o grupo político que está à frente disso. Porque eu acho que a gravidade do que está acontecendo e o público atingido, né, as vítimas, é um público que sensibiliza um pouquinho acima do movimento político em si. Ô, Thaís, uma das estratégias aí do governo, a Luciana colocou a estratégia política para dentro do Congresso da CPMI, mas era justamente acelerar as ações de ressarcimento e os pagamentos. Em que pé que isso está? Isso está andando normalmente, quer dizer, o fato do André Mendonça ter provocado a suspensão do julgamento, quando ele pede vista, não interrompe o acordo que já foi feito. Então, o governo já tomou o crédito extraordinário, pouco mais de 3 bilhões, foi uma conta preliminar, pouco mais de 5 milhões e meio de pessoas já podem ser alcançadas por esse ressarcimento. Até agora, o governo já gastou desses 3 bi, pouco mais de 1 bilhão, atendendo um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, a coisa está andando, talvez não na velocidade que o próprio governo gostaria que acontecesse, mas há todo um processo de reconhecimento, de documentação, de prazo, enfim, para que o ressarcimento aconteça. Mas o dinheiro já está chegando para muitas pessoas e, com quem eu conversei agora à noite, não há nenhuma expectativa de que qualquer mudança ou de trâmite, ou de relatoria, ou de avaliação, vá, de alguma forma, impedir. O que pode mudar, por exemplo, e aí sim pode provocar algum choque ou alguma mudança na equipe econômica, é que o STF, por exemplo, não acate a decisão de deixar o gasto fora da meta fiscal, né? Porque isso tem sido recorrente, né? O governo quer fazer um gasto extra e pede para deixar fora da meta fiscal. Foi assim com o caso do INSS, está sendo assim agora com o caso dos recursos para atender aos industriais aí afetados pelo tarifaço. Então, continua andando.
Mas, agora, na mão do André Mendonça, a gente não sabe se em algum momento ele pode voltar e não apoiar a decisão da retirada da meta fiscal. Aí sim traria impacto ao governo. Bom que você citou, Daniel, esse movimento agora no fim da noite, a gente abriu o programa com isso, a Thaís cita isso agora, essa mudança ali da relatoria. Na verdade, na minha leitura, foi um movimento conjunto do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, junto com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que na prática tirou do Dias Toffoli as ações, parte das ações que estavam relacionadas à fraude do INSS, isso na véspera da CPMI. A leitura aí de Brasília sobre esse movimento foi um pedido da PGR acatado pelo Barroso, justamente porque tinha tudo sido paralisado com o Dias Toffoli, né, que avocou na prática para si essa relatoria. Qual a interpretação, de alguma maneira você enxergou nesse movimento alguma consonância com o fato da investigação no Congresso começar amanhã também? Então, o que acontece? O Toffoli era o relator daquela ADPF sobre o ressarcimento das pessoas que foram fraudadas pelos descontos associativos, e aí ele avocou para si, né, pela conexão, avocou para si também as investigações criminais. Investigações criminais que batem no Supremo, porque se deduz que uma parte das investigações também incluem investigados com foro privilegiado. Nesse momento, houve ali essa oposição da PGR dizendo, olha, não tem essa conexão criada pelo próprio Toffoli, é falsa, não é prevento de nada, né? Ele não pode carregar junto a relatoria das investigações criminais. Uma coisa não se confunde com a outra. E aí faz-se o novo sorteio, a pedido da PGR, Barroso acata e cai para Mendonça. O que aconteceu? De alguns meses para cá, o fato de o Toffoli ser relator das investigações criminais gerou alguma canetada que tenha parado e comprometido as investigações? Não. Mas gerou sim, isso é legítimo dizer, nos policiais e nos procuradores, um sentimento de vamos desacelerar, vamos frear as investigações, porque a qualquer momento as diligências que a gente fizer podem ser anuladas por essa confusão. Noves fora a postura do Toffoli, que já foi no passado, e notadamente na Lava Jato, de declarar nulidade de uma série de questões, delações premiadas, por exemplo, mas de que como essa conexão pela qual que fez do Toffoli o relator era uma conexão um pouco forçada, vamos dizer assim, de misturar a questão administrativa com a questão criminal, os próprios policiais e procuradores vinham paralisando, freando um pouco as investigações. Então, o fato de agora ter Mendonça ou qualquer outro relator já tende a fazer com que essas investigações andem um pouco mais justamente no momento em que a CPMI começa para valer.